Imagine descobrir que seu próprio filho desapareceu por 3 meses, e quando finalmente reaparece na sua porta, não é para pedir perdão, mas para pedir uma quantia de dinheiro que você nunca imaginou existir. Uma quantia que pode custar não apenas suas economias de toda uma vida, mas talvez até mesmo a vida dele. Esta é a história real de Dona Esperança, uma viúva de 78 anos que precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida. Antes de começarmos essa história emocionante, me conta aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo este vídeo? Eu adoro saber de onde vêm nossos ouvintes. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, assim você não perde nenhuma das nossas histórias que mexem com o coração. Vamos lá? Agora sim, vamos conhecer a história de uma mãe, 2 filhos, e uma decisão que mudaria para sempre o destino desta família. Dona Esperança ajustou os óculos de leitura e olhou mais uma vez para o telefone silencioso sobre a mesinha de centro. Fazia 3 meses que seu filho mais novo, Ricardo, havia parado de atender suas ligações. As mensagens ficavam sem resposta, como se ela tivesse se tornado invisível na vida dele. Aos 78 anos, a viúva havia aprendido que a vida reserva surpresas amargas, mas o silêncio repentino do filho mais querido doía como uma ferida que não cicatrizava. Mãe, deixe ele para lá, dizia Antônio, o filho mais velho, sempre que o assunto surgia durante as visitas dominicais. Ricardo sempre foi irresponsável. Lembra quando sumiu por 2 anos depois que se formou? Mas Esperança sabia que algo estava diferente desta vez. Não era apenas a irresponsabilidade juvenil que conhecia bem, havia uma desesperança no último encontro que a assombrava. Na última conversa que tiveram, Ricardo parecia agitado, falava rápido demais sobre investimentos e oportunidades. Seus olhos brilhavam com uma ansiedade que ela não soube interpretar na época. Agora, no silêncio da casa vazia, cada palavra daquela tarde ganhava novos significados, como peças de um quebra-cabeças que ela não conseguia montar. O jardim que cuidava com tanto carinho parecia menos colorido sem as visitas do filho caçula. Ricardo sempre parava para admirar as roseiras, comentava sobre o perfume dos jasmins. A senhora tem mãos de fada, mãe, costumava dizer, arrancando sorrisos orgulhosos dela. Agora, as flores floresciam para a plateia vazia. Esperança se levantou da poltrona com dificuldade, as pernas protestando contra o peso dos anos e da preocupação. Caminhou até a janela e observou a rua tranquila do bairro onde morava há 40 anos. Conhecia cada vizinho, cada árvore, cada rachadura na calçada. Era ali que havia criado os filhos depois que o marido morreu jovem. Era ali que construíra sua fortaleza de amor e dedicação. Antônio encontrou a mãe na cozinha, mexendo distraidamente uma xícara de café que já havia esfriado. Era sábado de manhã, dia de sua visita semanal, mas ela parecia estar em outro mundo. Mãe, a senhora nem me ouviu chegar, disse, beijando o topo da cabeça grisalha. Estava pensando em vocês dois quando eram pequenos, respondeu ela, com um sorriso melancólico. Ricardo era tão diferente de você, Antônio. Lembra como ele chorava quando você ia para a escola e ele tinha que ficar? Dizia que queria ser grande como o irmão. Antônio suspirou. Conhecia bem essas reminiscências maternas. Desde pequeno, sentia o peso de ser o exemplo, o responsável, enquanto Ricardo crescia sendo protegido de todas as tempestades. Talvez eu tenha protegido ele demais, continuou Esperança, finalmente tomando um gole do café frio e fazendo uma careta. Seu pai morreu quando Ricardo tinha apenas 8 anos. Você já era mais maduro, ajudava em casa, cuidava do irmãozinho. Mas Ricardo, ele ficou tão perdido sem o pai. Antônio sentiu uma pontada de culpa, lembrando-se de quantas vezes se irritara com as mordomias que o irmão recebia. A diferença de idade de 6 anos entre os irmãos sempre pareceu um abismo intransponível. Quando Antônio começou a trabalhar aos 16 anos para ajudar em casa, Ricardo ainda brincava de carrinho no quintal. Quando Antônio se casou e saiu de casa, Ricardo estava começando a faculdade, bancada com muito sacrifício pela mãe e pelo irmão mais velho. Ele sempre foi inteligente, mãe. O problema é que nunca aprendeu o valor das coisas, disse Antônio, preparando café fresco para ambos. Lembra quando ele vendeu a bicicleta que o senhor deu de aniversário para comprar um videogame? Ou quando gastou toda a mesada do mês no primeiro dia? Esperança sorriu tristemente, lembrando-se de como corria atrás dos prejuízos causados pelo filho caçula. Ricardo sempre fora o sonhador da família. Enquanto Antônio seguia um caminho previsível,
Casou cedo, teve filhos, trabalhou na mesma empresa por 20 anos. Ricardo mudava de ideia como quem troca de roupa. Formou-se em administração, mas nunca trabalhou na área. Tentou ser fotógrafo, depois designer gráfico, chegou a abrir uma loja de roupas que fechou em 6 meses. Mãe, ele precisa aprender a se virar sozinho, Antônio costumava dizer nas discussões familiares. Mas Esperança sempre encontrava uma justificativa. Ele está procurando seu caminho, é um artista, é sensível demais para este mundo cruel. A proteção materna se estendia até os erros mais graves. Sempre havia um empréstimo para cobrir as dívidas, sempre um prato quente esperando em casa. A situação se complicou quando Ricardo se envolveu com Marina, uma mulher 10 anos mais velha que, segundo Antônio, só estava interessada no dinheiro da família. Ela sabe que a mãe tem a casa, as economias do pai. Está só esperando a oportunidade, alertava o irmão mais velho. Mas Ricardo estava apaixonado e surdo aos conselhos familiares. O relacionamento durou 3 anos turbulentos. Marina tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores e problemas financeiros constantes. Ricardo, tentando bancar o protetor, pediu emprestado para a mãe várias vezes. Esperança, mesmo contra a vontade de Antônio, sempre ajudava. É para o meu filho ser feliz, justificava-se. Quando Marina finalmente o deixou por um homem mais estável financeiramente, Ricardo ficou devastado. Passou meses trancado no quarto da casa materna, sem trabalhar, sem estudar, apenas jogando videogame e dormindo. Foi a época mais difícil para Esperança, que via o filho definhar como uma planta sem sol. Antônio, por sua vez, oscilava entre a irritação e a piedade, sem saber como ajudar o irmão. 2 anos depois do término com Marina, Ricardo parecia ter se reerguido. Começou a trabalhar como vendedor em uma loja de eletrônicos e, pela primeira vez em anos, mostrava entusiasmo genuíno com algo. Finalmente encontrei minha vocação, mãe. Vendas é comigo mesmo, dizia, animado, contando sobre suas metas mensais e comissões. Foi nessa época que descobriu o mundo dos investimentos online. Começou pequeno, com parte do salário, e teve algumas vitórias iniciais que o fizeram acreditar ter talento natural para o mercado financeiro. É como um jogo, mas com dinheiro de verdade, explicava para a mãe, que ouvia sem entender muito bem de que se tratava. Antônio ficou desconfiado desde o início. Mãe, essas coisas de investimento pela internet são muito perigosas. Lembra do vizinho que perdeu a casa tentando ficar rico rapidinho? Mas Ricardo parecia diferente, mais confiante, falava com propriedade sobre ações, criptomoedas, day trade. Até conseguiu convencer alguns colegas de trabalho a investir seguindo suas dicas. Por alguns meses, tudo parecia um conto de fadas. Ricardo mostrava os extratos com orgulho, falava em dobrar o dinheiro investido, sonhava em deixar o emprego para se dedicar integralmente ao mercado financeiro. Esperança, vendo o filho feliz e esperançoso pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar junto. Talvez ele tenha mesmo encontrado seu caminho, pensava. A mudança de comportamento foi gradual. Ricardo ficava cada vez mais tempo grudado no celular, acompanhando gráficos e cotações. Dormia pouco, comia mal, estava sempre tenso. Quando Esperança perguntava se estava tudo bem, ele respondia que era só o estresse natural de quem trabalha com investimentos, mas seus olhos diziam outra coisa. Havia uma urgência ali, um desespero mal disfarçado que a mãe começou a reconhecer. O primeiro sinal de que algo estava muito errado veio numa tarde de quinta-feira. Ricardo chegou em casa pálido, as mãos tremendo visivelmente. É só um dia ruim no mercado, mãe. Amanhã eu recupero tudo, disse, trancando-se no quarto. Esperança ouviu durante toda a noite os sons vindos do computador, o filho evidentemente sem conseguir dormir. Os dias ruins se multiplicaram. Ricardo ficava cada vez mais isolado, irritado com qualquer tentativa de conversa. Parou de comer nas refeições familiares, alimentando-se apenas de lanches rápidos entre uma operação e outra. Esperança tentava entender o que estava acontecendo, mas as explicações do filho eram sempre vagas. É uma fase ruim do mercado, mas vai passar. Antônio percebeu a mudança durante uma das visitas dominicais. Ricardo está diferente, mãe. Parece, sei lá, desesperado. Esperança defendeu o filho. Ele está trabalhando muito, apenas isso. Sucesso exige sacrifícios. Mas por dentro, começava a se preocupar seriamente. Conhecia seus filhos melhor do que ninguém, e Ricardo estava mostrando sinais alarmantes.
A gota d'água veio quando Ricardo pediu emprestado dinheiro da poupança da mãe. É uma oportunidade única, mãe. Posso triplicar esse valor em uma semana. Esperança, que nunca negara nada aos filhos, hesitou pela primeira vez. Algo na voz de Ricardo, na forma como evitava seu olhar, acendeu todos os alarmes maternos. Filho, você está me preocupando. Que oportunidade é essa que precisa de tanto dinheiro? A pergunta simples provocou uma reação explosiva. Ricardo gritou que ela não confiava nele, que sempre apoiara mais Antônio, que estava sabotando sua chance de sucesso. Foram as palavras mais duras que já haviam trocado, e Esperança ficou sem saber como reagir à fúria repentina do filho. Após a discussão, Ricardo saiu batendo a porta e não voltou para casa naquela noite. Esperança passou as horas em claro, andando pela casa vazia, olhando para o quarto do filho, imaginando onde ele poderia estar. Pela manhã, tentou ligar várias vezes, mas o telefone só dava ocupado ou ia direto para a caixa postal. Antônio chegou no fim da tarde, chamado pela mãe desesperada. Ele nunca tinha me falado assim, Antônio. Parecia outra pessoa, com os olhos. Tinha algo errado nos olhos dele. O irmão mais velho suspirou, reconhecendo os sinais que a mãe se recusava a ver. Mãe, eu acho que Ricardo está com problemas sérios. Essas mudanças de humor, o desespero por dinheiro. Você acha que ele está usando drogas? A pergunta saiu num sussurro assustado. Antônio balançou a cabeça. Não sei, mãe. Pode ser isso, ou pode ser vício em jogos, apostas online. Tem muita gente se afundando nessas coisas pela internet. Esperança sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela havia criado 2 filhos sozinha, enfrentado tantas dificuldades, e agora via um deles se perdendo sem saber como ajudar. Durante as semanas seguintes, tentaram contato de todas as formas possíveis. Ligações, mensagens, até foram ao local onde Ricardo trabalhava, só para descobrir que ele havia pedido demissão há mais de um mês. Disse que ia trabalhar por conta própria, informou o ex-gerente, com um olhar que dizia muito sobre o que realmente pensava da situação. Esperança começou a definhar. Perdia o apetite, não conseguia se concentrar nas tarefas domésticas, passava horas olhando pela janela na esperança de ver Ricardo voltando pela rua. Antônio se dividia entre cuidar da própria família e dar suporte emocional à mãe, sentindo o peso de ser o único filho confiável da família. A casa, antes sempre cheia de vida e movimento, se transformou num mausoléu de memórias e preocupações. Esperança guardava o prato de Ricardo na mesa, mantinha seu quarto exatamente como ele havia deixado, como se o filho fosse apenas um viajante que voltaria a qualquer momento. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses de silêncio ensurdecedor. 3 meses depois do rompimento, numa manhã de segunda-feira que começara igual a todas as outras, Esperança ouviu a campainha tocar. Seu coração disparou. Depois de tanto tempo esperando, desenvolvera uma reação quase pavloviana ao som. Com passos rápidos demais para seus 78 anos, correu até a porta e a abriu sem nem perguntar quem era. Ricardo estava ali, mas era uma versão devastada do filho que conhecia. Magro demais, com olheiras profundas, roupas amarrotadas que pareciam ter sido usadas por dias. Seus cabelos, sempre bem cuidados, estavam desgrenhados, e uma barba por fazer completava o quadro de alguém que havia perdido completamente o controle da própria vida. Oi, mãe, disse ele, evitando o olhar dela. A voz saía rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Esperança sentiu vontade de abraçá-lo, de puxá-lo para dentro, de preparar sua comida favorita e fingir que nada havia acontecido. Mas algo na postura dele, na forma como mexia nervosamente nas mãos, a fez permanecer na porta. Ricardo! Meu Deus, filho, onde você estava? As lágrimas vieram instantaneamente, meses de preocupação contida se transformando em choro de alívio e desespero. Ele balançou a cabeça, ainda sem conseguir olhá-la nos olhos. Posso entrar, mãe? Preciso conversar com a senhora. Esperança o conduziu até a sala, notando como ele olhava ao redor como se visse a casa pela primeira vez. Ela ofereceu café, comida, mas Ricardo balançou a cabeça negativamente para tudo. Finalmente se sentou na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas, o corpo inteiro irradiando tensão. Mãe, eu preciso falar uma coisa importante. Mãe, eu estraguei tudo. As palavras saíram num sussurro carregado de vergonha. Ricardo finalmente ergueu os olhos e Esperança viu ali uma dor que jamais havia presenciado.
Perdi tudo que tinha, e mais um pouco. Muito mais um pouco. Ela sentiu o estômago gelar, pressentindo que estava prestes a ouvir algo terrível. Aqueles investimentos não eram investimentos de verdade, mãe. Eram apostas. Apostas online, jogos, cassino virtual. No começo eu ganhava de verdade, pensava que tinha encontrado um jeito fácil de ganhar dinheiro. Mas aí comecei a perder, e quando você perde, você quer recuperar, então aposta mais. Esperança ouviu em silêncio enquanto o filho desfiava sua descida ao inferno. Como havia começado pequeno, como as vitórias iniciais o fizeram acreditar que tinha controle sobre a situação. Como as perdas o levaram a apostar quantias cada vez maiores, numa tentativa desesperada de recuperar o prejuízo. Como havia mentido para todos, inclusive para si mesmo, sobre a natureza real daquilo que estava fazendo. Quando pedi dinheiro emprestado para a senhora naquela tarde, eu já havia perdido tudo. O salário, as economias, até o dinheiro que alguns amigos me emprestaram confiando em mim. Ricardo enterrou o rosto nas mãos, o corpo tremendo com soluços contidos. E depois que a senhora me negou o empréstimo, eu fiquei com tanta raiva, não de você, mãe, mas de mim mesmo. Saí de casa porque não conseguia olhar para a senhora sabendo o que eu tinha me tornado. A mãe permaneceu em silêncio, processando cada palavra. O filho que ela conhecia, que havia criado com tanto amor e dedicação, havia se transformado num estranho consumido por um vício que ela nem sabia que existia. Onde você ficou esses meses todos, Ricardo? Perguntou finalmente, com a voz embargada. Na casa de uns amigos, de favor. Dormi em sofá, em carro, até na rua algumas noites. Tentei parar de apostar, juro que tentei, mas é como se fosse mais forte que eu. Sempre pensava que na próxima vez ia recuperar tudo, que ia poder voltar para casa como um vencedor e pedir desculpas por tudo. Ele ergueu os olhos novamente, e Esperança viu ali a criança perdida que ele sempre havia sido. Mãe, eu vim aqui porque não sei mais o que fazer. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Eu devo dinheiro para algumas pessoas. Pessoas que não são muito pacientes com quem não paga. Esperança sentiu o sangue gelar nas veias. Nos filmes e novelas que assistia, conhecia bem o significado desse tipo de dívida. Quanto, Ricardo? A pergunta saiu num fio de voz. Ele citou um valor que fez Esperança se agarrar no braço da poltrona. Era mais dinheiro do que ela via em anos, mais do que sua pequena pensão rendia em muito tempo. Meu Deus, filho, como você conseguiu dever tanto? Foram empréstimos rápidos, mãe. Desses que cobram juros altos. No começo era pouco, mas quando você não paga, a dívida cresce muito rápido. E eu sempre pensava que ia conseguir pagar apostando, ganhando de volta o que havia perdido. A explicação soava patética até para ele mesmo. Esperança podia ver isso nos olhos do filho. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mãe. Sei que a decepcionei, que menti para a senhora, que falei coisas horríveis naquela tarde. Mas eu não sei mais a quem recorrer. As lágrimas finalmente vieram, e Ricardo chorou como não chorava desde criança. Eles disseram que se eu não pagar até o fim da semana. Esperança se levantou da poltrona e foi até a janela, as pernas bambas, a mente tentando processar tudo o que havia ouvido. Lá fora, a vida seguia normal, vizinhos cuidando dos jardins, crianças brincando na rua, o mundo funcionando como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Mas dentro de sua sala, seu filho estava pedindo ajuda para escapar de uma situação que poderia custar muito mais do que dinheiro. Preciso conversar com seu irmão, disse finalmente, ainda de costas para Ricardo. Não posso tomar uma decisão dessa sozinha. Ele concordou com a cabeça, sabendo que não estava em posição de fazer exigências. Mãe, eu entendo se a senhora não quiser me ajudar. Eu entendo se nunca mais quiser me ver. Só. Obrigado por me ouvir. Antônio chegou 2 horas depois, o rosto carregado quando viu o irmão sentado na sala. Os meses de preocupação com a mãe, as noites sem dormir imaginando o que poderia ter acontecido com Ricardo, tudo isso se transformou numa raiva fria quando soube da verdade. Você tem noção do que fez com nossa mãe? Foram suas primeiras palavras. Antônio, por favor, interveio Esperança. Deixe ele explicar tudo para você também. Antônio se sentou numa cadeira distante do irmão, os braços cruzados numa postura defensiva. Ouviu em silêncio enquanto Ricardo repetia sua confissão, cada palavra parecendo machucá-lo fisicamente.
Quando Ricardo terminou de falar, Antônio ficou em silêncio por longos minutos. Esperança podia ver a batalha acontecendo em sua mente, a raiva do irmão irresponsável lutando contra a preocupação com a segurança de Ricardo, o amor familiar competindo com o senso prático que sempre o caracterizara. Você tem algum plano além de pedir dinheiro emprestado de novo, Ricardo? Perguntou finalmente. Algum plano para garantir que isso não vai acontecer outra vez? Ricardo balançou a cabeça afirmativamente, mas suas palavras saíram hesitantes. Eu vou parar de apostar, vou procurar ajuda profissional, vou arrumar um emprego. Vou, repetiu Antônio com ironia. Você sempre vai fazer as coisas certas, mas nunca faz. Mãe, a senhora sabe que se dermos esse dinheiro para ele, não vai ser a última vez. Viciados sempre voltam a pedir. Esperança sabia que o filho mais velho estava certo, mas a ideia de deixar Ricardo à mercê de agiotas a aterrorizava. E se fosse seu filho, Antônio? Perguntou ela suavemente. Se fosse o Pedro ou a Ana numa situação dessas, o que você faria? Antônio suspirou, reconhecendo a armadilha emocional da pergunta. Era fácil ser racional quando se tratava do irmão irresponsável, muito mais difícil quando se imaginava na situação oposta. A discussão se estendeu pela tarde. Antônio apresentava argumentos lógicos. O dinheiro que Esperança tinha guardado era para emergências de saúde, para garantir que ela tivesse dignidade na velhice. Dar tudo isso para cobrir as dívidas de jogo do irmão seria irresponsável e perigoso, especialmente sem garantias de que Ricardo não voltaria a apostar. Esperança, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça as ameaças veladas que Ricardo havia mencionado. Filho, você não entende. Não é só uma questão de dinheiro. É a segurança dele, é a vida dele que está em risco. Antônio sabia que a mãe tinha razão, mas também sabia que ceder à chantagem emocional não resolveria o problema de fundo. Tudo bem, disse finalmente Antônio. Vou propor uma coisa. Mãe, nós pagamos essa dívida, mas com condições. Ricardo vai procurar ajuda profissional para o vício em jogos. Vai morar aqui com a senhora para que possamos acompanhar de perto. E vai trabalhar para devolver cada centavo que estamos gastando hoje. Ricardo aceitou imediatamente todas as condições. Esperança sentiu um alívio enorme, mas Antônio continuou. E tem mais uma coisa, Ricardo. Se você apostar um centavo que seja novamente, se mentir para nós mais uma vez, se desaparecer de novo, acabou. Não haverá terceira chance. A mãe não merece passar por isso novamente. A dureza das palavras de Antônio contrastava com as lágrimas em seus olhos. Por mais que estivesse irritado com o irmão, por mais que desaprovasse suas escolhas, ainda era família. Eu vou ajudar a conseguir o dinheiro, continuou. Vou usar parte das minhas economias também. Mas é a última vez, Ricardo. A última vez mesmo. Esperança abraçou os dois filhos, sentindo pela primeira vez em meses que a família poderia se recompor. Não seria fácil, não seria rápido, e sempre haveria cicatrizes do que haviam passado. Mas pelo menos estariam juntos novamente, enfrentando os problemas em conjunto ao invés de cada um sofrer sozinho. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para toda a família. Antônio se dividiu entre conseguir o dinheiro necessário, vendendo investimentos, pegando empréstimos no banco, e pesquisar clínicas e profissionais especializados em vício em jogos. Descobriu, para sua surpresa, que o problema era muito mais comum do que imaginava. Ricardo se mostrou mais cooperativo do que os irmãos esperavam. Acompanhou Antônio até o banco, assinou todos os papéis necessários para formalizar o empréstimo como sua dívida pessoal, e aceitou entregar todos os cartões de crédito e acesso às contas bancárias. É humilhante, mas necessário, admitiu, quando Esperança expressou pena da situação. A primeira consulta com a psicóloga especializada em vícios comportamentais foi reveladora. Doutora Carmen explicou para a família que o vício em jogos afeta o cérebro de forma similar às drogas, criando uma dependência química real. Não é falta de força de vontade ou caráter, explicou. É uma doença que precisa ser tratada como tal. Esperança se sentiu aliviada ao saber que havia tratamento, que existiam grupos de apoio, que seu filho não estava sozinho nessa luta. Antônio, sempre cético, ficou impressionado com a quantidade de informação científica disponível sobre o assunto. Por que ninguém fala sobre isso? Perguntou. Porque ainda existe muito preconceito, respondeu a doutora. Ricardo começou a frequentar reuniões de jogadores anônimos 3 vezes por semana.
No início, voltava para casa silencioso e abatido, mas gradualmente começou a compartilhar com a família o que aprendia sobre si mesmo. Descobri que sempre usei o jogo para escapar dos problemas, contou numa das conversas noturnas com a mãe. Quando perdi o emprego, quando Marina me deixou, quando me sentia um fracasso, apostava para esquecer. 2 semanas depois de quitar as dívidas mais urgentes, Ricardo conseguiu um emprego numa loja de materiais de construção. Não era o trabalho dos sonhos, o salário era baixo, mas representava um primeiro passo importante na direção certa. Pelo menos é honesto, disse ele para a mãe, com um sorriso tímido que ela não via há muito tempo. As rotinas da casa se reorganizaram ao redor da recuperação de Ricardo. Esperança voltou a cozinhar os pratos favoritos do filho, mas agora com a consciência de que cuidar dele significava também estabelecer limites. Quando ele pediu para usar o computador só para procurar empregos, ela disse não. Use na biblioteca pública ou peça para Antônio te ajudar. Aqui em casa, não. Antônio, inicialmente cético, começou a notar mudanças reais no comportamento do irmão. Ricardo acordava cedo, ia trabalhar sem reclamar, voltava direto para casa, participava das conversas familiares. Ainda havia momentos de irritação, especialmente quando passavam perto de casas lotéricas ou viam propaganda de apostas esportivas, mas ele estava aprendendo a lidar com esses gatilhos. Sabe o que mais me impressiona? Ricardo comentou durante uma das reuniões familiares que haviam instituído aos domingos. É descobrir que posso sentir prazer com coisas simples de novo. Tipo, ontem eu ajudei a mãe no jardim e senti uma satisfação genuína vendo as plantas. Fazia anos que eu não sentia nada que não fosse relacionado com ganhar ou perder dinheiro. Esperança sorriu, lembrando-se do menino que Ricardo havia sido, sempre curioso, sempre encontrando alegria nas pequenas coisas. Talvez ele pudesse reencontrar essa parte de si mesmo, talvez ainda não fosse tarde demais. As cicatrizes estariam sempre lá, mas sobre elas poderia crescer algo novo e mais forte. Antônio observava a interação entre mãe e irmão com sentimentos contraditórios. Por um lado, ficava feliz vendo a esperança voltando aos olhos de Esperança. Por outro, mantinha uma vigilância constante, pronto para intervir ao primeiro sinal de recaída. A confiança, sabia, seria reconstruída muito lentamente. 3 meses após o retorno de Ricardo, a família havia estabelecido uma nova dinâmica. As visitas dominicais de Antônio agora incluíam o irmão, que havia se tornado mais presente e participativo. Conversavam sobre trabalho, sobre o tratamento, sobre planos para o futuro, sempre planos modestos e realistas. Vocês sabem o que eu aprendi nesse tempo todo, disse Ricardo durante uma dessas conversas dominicais. Que a gente sempre acha que conhece nossos limites, mas não conhece. Eu achava que estava no controle, que podia parar quando quisesse. Só descobri que estava perdido quando já era tarde demais. Esperança segurou a mão do filho, orgulhosa da honestidade brutal com que ele falava sobre